Bem-vindo ao nosso curso completo de Eclesiologia. Hoje estamos na parte 11, Igrejas Erradas e Pessoas Corretas. Nosso objetivo nesse curso é trabalharmos o entendimento do que é a igreja, a sua natureza, suas doutrinas, a sua história, a sua proteção, a sua ortodoxia, do ponto de vista de hoje, na posição privilegiada que nós temos hoje, século XXI, 20 séculos de história da igreja, de evangelho na terra, tempos do fim, como nós podemos entender a igreja a partir de hoje, olhando todo esse passado, e como nos posicionarmos daqui, presente, para frente. Então, o grande objetivo é para você que quer ter uma posição exata, correta, lúcida, discernida, sobre a igreja, para você mesmo se posicionar em qual igreja você vai ficar, qual igreja você quer construir, ajudar a construir, qual igreja você quer fazer parte, como você se posiciona diante de tantos falsos profetas, falsos evangelhos, falsas igrejas que existem no mundo e no Brasil, como que você ajuda as pessoas a não caírem no canto da sereia dos falsos pregadores, falsos pastores, falsos profetas, falsos evangelhos, falsas igrejas, e como discernir qual é a verdadeira igreja, o verdadeiro evangelho. Esse é o objetivo. Hoje, parte 11, nós temos aí o nosso primeiro slide, que é a capinha da nossa lição de hoje. Eu enfatizo aí com você o fato de que podem existir pessoas corretas dentro de igrejas erradas, e mesmo igrejas erradas podem ter dentro dela pessoas corretas. E eu quero desenvolver um pouco esse tema e arrazoamentos em torno dessa ideia central. O slide número 2 resume para nós o que a gente estudou até hoje nesse curso. A parte 1 foi uma introdução, falando sobre o mistério da igreja, né? A igreja não era conhecida no Antigo Testamento, você não vê menção alguma da igreja no Antigo Testamento. Nenhum dos profetas do Antigo Testamento discerniu claramente a igreja. Ela era um mistério que estava oculto, né? E foi revelado a partir de Jesus Cristo, esse mistério tremendo e maravilhoso da existência da igreja, da sua noiva, do seu corpo. Parte 2, porque um cristão deve pertencer a uma igreja local. Parte 3, o que é uma igreja, o que não é uma igreja. Parte 4, uma igreja precisa de estruturas físicas e de dinheiro? Procuramos analisar essa pergunta. Você pode encontrar tudo isso no nosso canal do YouTube, né? Você vai achar aí tudo isso organizado. Parte 5, história geral da igreja, do início até os dias de hoje. A gente fez uma visão geral desde que a igreja começou, no ano 32 depois de Cristo, mais especificamente no dia 1º de junho do ano 32, um domingo, festa de Pentecostes, o Espírito Santo desce e inaugura a igreja. Slide 3, a parte 6, a gente focou agora mais especificamente a história da igreja do início dela, o ano 32 até o ano 100, o que a gente chama de era apostólica. A parte 7, a gente fez um complemento teológico a esse período. A parte 8 também fez outro complemento teológico. A parte 9, a gente estudou a igreja, a história da igreja do ano 100 até o ano 313, fizemos em duas partes, A e B. A parte 10, nós também estudamos a história da igreja, do ano 313 até o ano 1517, o ano 313, o ano 100 e o ano 313, 1517, são 3 anos importantes na história da igreja. O ano 100 é aproximadamente a data da morte de João, o último apóstolo, quando encerra-se então o que a gente chama de período ou era apostólica da igreja, onde os apóstolos estavam cuidando, eram vivos e mantinham a igreja dentro de uma ortodoxia bastante clara. Então, a partir da morte de João, o ano 100 aproximadamente, até o ano 313, ano da conversão do imperador Constantino, a gente teve uma era pós-apostólica em que ainda havia muita pureza doutrinária, pureza de comportamento, pureza moral, mas começou a haver desvios. E aí, nesse período, no ano aproximadamente 250, houve a grande desfraternização de igrejas, criando a linha do que viria a ser a linha católica e a linha das igrejas fiéis. Foi aproximadamente no ano 250. O ano 313, o imperador Constantino se converte, e isso recrudesceu, fortaleceu a linha católica enormemente, e a partir daí parece que só existia igreja católica no mundo, né? Principalmente no Ocidente.
Não é verdade, a linha das igrejas fiéis continuou firme e forte, só que você encontra poucos livros, pouco material que conta a história dessa linha das igrejas fiéis. A maioria dos livros sobre a história da igreja prioriza a linha católica, de onde acontece no ano 1517 a reforma luterana. E isso foi uma reforma da igreja católica, né? A reforma luterana ou a reforma protestante é a reforma da igreja católica, né? As igrejas fiéis nunca foram reformadas, não precisam ser reformadas porque elas estão sempre de acordo com a Bíblia. Não precisa se reformar o que está certo, correto. Teve um complemento também a parte 10. Hoje, a parte 11, slide 4, nós vamos falar então sobre esse aspecto doutrinário, igrejas erradas e pessoas corretas. Slide 5, nós fazemos a pergunta direto, entramos de sola aí. Pessoas corretas podem estar em igrejas erradas? Resposta direta também, sim. Nós podemos ter pessoas corretas, e pessoas corretas significa cristãos corretos, homens e mulheres que estão vivendo a fé cristã corretamente, são convertidos, nascidos de novo, não são idólatras, não são imorais, não são heréticos, são cristãos verdadeiros, homens e mulheres verdadeiros, verdadeiramente cristãos, corretos. Podem existir essas pessoas em igrejas erradas, em seitas, que defendem heresias e outras coisas erradas? Sim, pode existir. Nós vemos isso na Bíblia, né? Nós vamos ver isso na Bíblia, claramente. Só que esse sim tem um mas. Não para sempre as pessoas corretas ficarão em igrejas erradas. Não para sempre. Em algum momento eles vão sair dela. Vejamos o exemplo da Igreja Católica Apostólica Romana. Vamos para o slide 6. Slide 6 é uma radiografia de uma parte da Igreja Católica. São números que eu obtive nessa fonte que está ao lado aí, numa reportagem de 11 de março de 2013. Deve ser aproximadamente isso ainda. Apesar de se passarem 7 anos, mas deve ser aproximadamente isso ainda. No mundo há um total de 1 bilhão, quase 1 bilhão e 200 milhões de católicos no mundo todo. Existem mais de 412 mil padres no mundo todo, dando aproximadamente 2.900 católicos para cada padre. Há um total de 5.104 bispos no mundo todo, bispos católicos. A Igreja Católica mantém mais de 70 mil escolas maternais no mundo, mais de 6 milhões de crianças matriculadas, escolas primárias, mais de 92 mil escolas primárias, mais de 31 milhões de alunos, escolas secundárias, mais de 43 mil escolas, quase 18 milhões de estudantes secundaristas, mais de 3 milhões de universitários nas suas universidades, ao redor do mundo, as universidades católicas, né, ligadas à Igreja Católica ao redor do mundo, PUCs e outras mais. Mais de 5 mil hospitais, mais de 17 mil asilos para cuidar de pessoas pobres e velhas, né? Velhos, principalmente velhos pobres, mas velhos. O slide 6 comenta-se nessa reportagem que no âmbito da educação, a Igreja Católica dirige em todo o mundo 70 mil escolas maternais, aquilo que a gente já leu, mostrando a abrangência do como a Igreja Católica está entrando e responsável por uma grande parte da educação mundial. Só no Brasil ela tem 29 instituições de ensino superior, as Pontifícias Universidades Católicas, as PUCs e outras. O slide 8 fala dos institutos de beneficência e de assistência social dirigidos pela Igreja Católica no mundo, os hospitais, os dispensários, mais de 18 mil dispensários, e também leprosários, cuidando de leprosos, quase sempre, tudo isso aí na parte de beneficência e assistência social gratuitamente. A parte escolar, muitos são pagos, né? As universidades normalmente são pagas, as escolas também, mas na parte de beneficência e assistência social, quase tudo, se não tudo, é gratuito. E, de certa forma, se não fosse a Igreja Católica, muitas regiões do mundo estariam totalmente ausentes de hospitais, asilos e assistência social. Né? Por exemplo, na cidade de Lavras, onde nós estamos,
o primeiro hospital fundado aqui foi uma Santa Casa de Misericórdia, que é um nome comum para hospitais católicos no Brasil, no mundo inteiro, no Brasil e no mundo, as Santas Casas de Misericórdia, algumas vezes chamadas só Santa Casa, resumidamente, que eram instituições de auxílio, assistência social, beneficência voltado para a saúde, que atendia muitas e muitas pessoas gratuitamente. Gratuitamente, se a pessoa não podia pagar, era feito o tratamento, a internação, o acompanhamento médico de maneira gratuita. E quem cuidava dessas instituições, especificamente as Santas Casas, pelo menos a de Lavras, provavelmente isso é verdade no mundo inteiro, freiras, com algum auxílio dos padres, mas principalmente as freiras eram as enfermeiras, as lavadeiras, as faxineiras, e o conforto espiritual, etc., era feito pelo clero católico. Nós sabemos de muitas e muitas histórias muito bonitas de freiras, principalmente, cuidando de doentes no mundo inteiro, e se não fosse elas, muitas e muitas pessoas seriam abandonadas à sua própria sorte, morreriam. E nós estamos aí mostrando pessoas corretas. Muitas dessas freiras que estão cuidando de doentes são pessoas verdadeiramente convertidas a Cristo. Elas fazem isso pelo amor que elas têm a Deus e às pessoas, movidas pelo Espírito Santo que nelas habita. Então nós estamos vendo aí uma dimensão do quanto de pessoas corretas pode haver numa igreja errada, né? No caso específico, a igreja errada é a igreja católica, a gente sabe disso, provavelmente, certamente, é a igreja cristã mais estudada que existe, né? Em nível de tese de doutorado, e livros e mais livros escritos por pessoas eruditas, por teólogos extremamente competentes, em seminários teológicos, em universidades do mundo inteiro, nos cursos de teologia, de graduação, mestrado, doutorado, em teologia, né? Aliás, a única fé que tem ensino superior de alto nível, né? Principalmente mestrado, doutorado, é a fé cristã. Você não ouve falar que existe um doutor em islamismo, no sentido de que o Islã fez o doutor. Doutor, ele pode ser um doutor que fez uma tese sobre o islamismo, mas não é. Ele analisa o islamismo do ponto de vista científico, mas não sustenta o islamismo. Eu estou falando de sustentação. A única fé que consegue ser racionalizada a ponto de ser sustentada cientificamente é a fé cristã. Não existe universidades que produzem cursos de teologia islâmica, ou teologia hindu, ou teologia animista, ou teologia budista, sustentando racionalmente a fé budista ou a fé islâmica. Elas não são racionais, elas não podem ser racionais, elas desmontam-se. Se você analisar o islamismo, o budismo, racionalmente, eles se desmontam imediatamente, eles são imediatamente jogados no chão. Por exemplo, quem poderia pegar o Alcorão e fazer uma tese de doutorado justificando o Alcorão? Por exemplo, que um muçulmano tem o direito de tomar uma pessoa infiel. Quem que é infiel no islamismo? Todo mundo que não é muçulmano é infiel. E ele tem o direito de fazer 3 coisas com o infiel. Ou ele mata imediatamente, corta o pescoço, mata. Ou ele escraviza, faz aquele infiel ser seu escravo para o resto da vida. Ou ele toma todos os bens, inclusive as mulheres, os filhos, tudo, e manda embora o infiel para o deserto, para o meio do mato, pelas estradas fora, para morrer à míngua como mendigo. Quem vai sustentar isso numa tese de doutorado dizendo que isso está certo? Quem vai fazer isso? Só isso já mostra como o islamismo é uma doutrina completamente esdrúxula, falsa, maligna, demoníaca, diabólica, irracional. Só isso. Ou mesmo o budismo, ou o hinduísmo. O hinduísmo, quem vai sustentar que existem milhões de deuses no mundo que ficam brigando entre si e atuando na Terra? É a mesma coisa que alguém disser que vai fazer uma tese de doutorado em mitologia grega para provar que o Olimpo existe, Zeus mora lá jogando raiozinhos nas pessoas, eles ficam brigando entre si, um deus adultera com a mulher do outro deus. Quem vai sustentar que isso é verdade? Ninguém. Então a única fé que resiste à análise racional, crítica profundamente é a fé cristã. Nunca, 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 nunca a fé cristã desmoronou diante dos mais críticos
racionais, das pessoas mais fortemente inteligentes, vamos dizer assim, tentaram mostrar que a fé cristã era irracional, eles sucumbiram. Existem casos e casos, inclusive, de pessoas que fizeram isso, né? Tentaram analisar a fé cristã, pegaram a Bíblia, né? E começaram a analisá-la racionalmente para provar que ela está errada. Mas ao fazer o exame, como eram pessoas honestas, eles se renderam à lógica maravilhosa que existe na palavra de Deus, se tornaram cristãos, se converteram a Cristo, né? Isso tem casos e casos assim na história. Então, você vê aí que nós temos aí, ao redor do mundo, uma presença maciça aí de pessoas que estão fazendo o bem, né? Aproveitando essa questão do cursos de mestrado, doutorado, graduação, a Igreja Católica fundou as universidades. Esse é um ponto que passa despercebido nessa apresentação aqui. No slide 7, podemos colocar de novo, irmão Ed? No slide 7, a gente fala aí da questão educacional da Igreja Católica hoje, e fala das instituições de ensino superior no Brasil, que são em torno de 29, dentre as quais a Pontifícia Universidade Católica e outras. Mas, na verdade, as universidades foram fundações, foram entidades, né, foram instituições criadas pela Igreja Católica. Ela tem o mérito de criar universidades, né? Ela tem o mérito de fundar universidades, né? A Universidade de Paris, Bolonha, mas particularmente parece que Paris foi a primeira mesmo, é um fruto direto da atuação educacional da Igreja Católica. Então ela tem esse mérito e ela não apenas tem algumas universidades, ela fundou, o conceito de universidade ela fundou. Não foi o Islã que fundou, não foram os árabes, não foram os hindus, não foram os chineses, não foram os gregos. Algumas pessoas tentam dizer que os gregos fundaram as universidades. Não é verdade. Havia lá a famosa academia, né, de Platão, parece que Sócrates tinha alguma coisa parecida também, mas não era uma universidade. Não era uma universidade. Alexandria, alguns falam de Universidade de Alexandria. Não existiu a Universidade de Alexandria. A primeira universidade ela foi Paris, que é um fruto direto das ações educacionais da Igreja Católica. O conceito de universidade foi fundado no contexto cristão, preponderantemente católico. Então, vamos avançar no slide 9. Falamos das casas de repouso para idosos, que são os asilos. Ou seja, a Igreja Católica tem uma enorme atuação social no mundo há muitos séculos. E é uma igreja errada. Uma igreja com fortes heresias. É uma seita, na verdade, a Igreja Católica. Tecnicamente é uma seita. Porém, tem uma atuação esplêndida na área social. Em vários aspectos. Como pode isso? Bom, as pessoas corretas que estão nas igrejas erradas fazem coisas boas. O mérito não é da igreja errada, o mérito das pessoas corretas. Porque essas instituições todas que a gente falou que a Igreja Católica fundou só funcionam porque tem pessoas corretas e boas, verdadeiros cristãos lá dentro, fazendo funcionar. Não é o Papa que faz funcionar isso. Não é o Papa que faz funcionar isso. Não é o Vaticano que faz funcionar isso. O que faz funcionar são as pessoas. Porque não adianta o dinheiro sozinho. O Papa, o Vaticano designou dinheiro para tal coisa. Dinheiro sozinho não faz nada. Não, aí você contrata pessoas, mas quem vai tratar de maneira altruísta velhos e doentes em hospitais gratuitamente? O dinheiro não faz isso acontecer. Tem que ter um coração correto, um coração altruísta, um coração de amor, um coração verdadeiramente cristão para fazer isso. Então são as pessoas corretas que fazem. O slide 10, que é a carta, um pedaço da carta à igreja de Tiatira, né, o versículo 19, capítulo 2, 19 de Apocalipse, onde está a carta que Jesus mandou escrever à igreja de Tiatira e enviar a ela, é a descrição perfeita da Igreja Católica. A igreja de Tiatira, aqui em Apocalipse capítulo 2, é a descrição perfeita da Igreja Católica. Perfeita. Perfeita. Tiatira é a Igreja Católica. Na tipologia de Apocalipse, em especial das cartas, das 7 cartas, Tiatira é a Igreja Católica.
e assemelhadas a ela. Mas especificamente é a Igreja Católica. Olha o que Jesus fala para essa igreja errada. Se você ler a carta de Tiatira, você vai ver que é uma igreja errada. Ela tolera Jezabel, uma sacerdotisa do diabo, uma feiticeira, dentro da igreja, que é tratada como profetisa, ou seja, ela subia no púlpito para pregar, ensinava a igreja, profetizava da parte do diabo. E a igreja tolerava essa mulher lá. Ela ensinava 3 coisas: a idolatria, pecados sexuais e feitiçaria, que são exatamente os 3 pecados católicos mais evidentes. A idolatria, que puxa tudo mais, todas as outras mazelas espirituais, a idolatria puxa tudo. Por isso que uma pessoa idólatra, uma igreja idólatra, vai ter todos os outros pecados. Porque a idolatria desestrutura totalmente a vida espiritual de uma pessoa, você vê isso em Romanos capítulo 1. Ela puxa pecados sexuais, que é uma característica forte da igreja católica, né? O número de estupros, de violentações de meninos, de meninas, por meio de padres e clérigos, o homossexualismo no clero, padres que têm amantes e assim vai, né? Nós íamos falar um monte de coisas aqui, pecados sexuais, sem falar entre o povo católico, né? O católico médio, ele tá livre para pecar sexualmente, né? A gente vê isso. E terceiro, a feitiçaria, magia dentro da igreja. A igreja católica é cheia de rituais mágicos, que são, em essência, última essência, feitiçaria. A magia e a feitiçaria são recursos que o homem usa através de rituais, palavras mágicas, objetos mágicos, para controlar as forças da natureza e as entidades espirituais. Isso é magia e feitiçaria. A igreja católica é cheia disso. Então, numa igreja tão errada quanto isso, Jesus fala assim: conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança e as tuas últimas obras mais numerosas do que as primeiras. Ou seja, numa igreja super errada como Tiatira, existiam pessoas fazendo coisas maravilhosas que Jesus tece elogios rasgados aí a essas pessoas. São as pessoas corretas dentro de igrejas erradas. Veja mais, aqui em Apocalipse mesmo, capítulo 2, deixa eu ver se eu coloquei aqui no próximo. Não coloquei. Então eu vou ler aqui. Apocalipse 2, 24. Digo, todavia, a vós outros, os demais de Tiatira, a tantos quantos não têm essa doutrina herética e falsa, que é idolatria, pecados sexuais e feitiçaria. Pecados sexuais liberados e feitiçaria praticada. A todos quantos não têm essas 3 mazelas, essas 3 corrupções, essas 3 heresias. Outra carga não jogarei sobre vós, tão somente conservais o que tendes até que eu venha. Ou seja, Jesus reconhece que em Tiatira tinha pessoas corretas. São as pessoas corretas dentro de igrejas erradas. São as pessoas que têm obras de amor, de fé, de serviço, perseverança, numerosos, que fazem Jesus se alegrar sobremaneira com essas pessoas dentro de igrejas erradas. São os padres e freiras e católicos leigos que todo dia no mundo estão fazendo obras maravilhosas, ajudando pobres, educando pessoas, cuidando de velhos, cuidando de doentes, tendo uma atuação social de primeira linha, de primeira grandeza, no meio de uma igreja super errada. Slide 11. Carta à igreja de Roma. Romanos 1:8. Paulo fala assim: primeiramente dou graças a meu Deus mediante Jesus Cristo no tocante a vós outros, igreja de Roma, romanos, igreja romana, porque em todo o mundo é proclamada a vossa fé. Veja bem, Paulo, isso aí no primeiro século, né? Mais ou menos anos 60, aproximadamente, um pouco antes talvez, mas primeiro século. Paulo elogia a igreja de Roma, dizendo que em todo o mundo a fé ortodoxa, fé correta, sem heresias, era conhecida a igreja de Roma. Ou seja, a igreja de Roma era uma igreja importantíssima no mundo antigo, já no primeiro século. Provavelmente a maior igreja do mundo já, nessa época. Porque Roma era a maior cidade do mundo, provavelmente a igreja de Roma já era a maior igreja do mundo, forte, grande, influente, no mundo inteiro. Conhecida por uma fé ortodoxa, uma fé correta, uma ação social correta, uma teologia correta. O que mostra que Roma, a igreja de Roma, não se começou errada, não, ela começou certa. Como todas as igrejas, no início, começavam certas. Slide 12.
A igreja de Roma parece ter sido uma igreja local muito atuante, muito forte, com alto nível de santidade no início. Slide 13. Olha o que o nosso Senhor Jesus alertou a gente lá em Mateus 13, 32. A semente da fé é, na verdade, a menor de todas as sementes, e crescida é maior do que todas as outras hortaliças, e se faz árvore, de modo que as aves do céu vêm aninhar-se nos seus ramos. Ou seja, Jesus já profetizou que a semente da fé cristã, que formaria a igreja, o evangelho, né, que formaria a igreja, criaria uma estrutura, a igreja, tão forte, tão grande, que as aves do céu vinham aninhar-se nos seus ramos. Muitos estudiosos entendem, eu inclusive, que as aves do céu aqui fazem referência às pessoas comuns, às nações, às pessoas comuns. Ou seja, Jesus está profetizando que a igreja faria uma obra social tão importante no mundo que abrigaria as pessoas do mundo, mesmo elas não sendo cristãs. Ou seja, as pessoas do mundo se beneficiariam, mesmo não sendo cristãs, se beneficiariam das obras sociais da Igreja de Cristo. Há outros intérpretes da Bíblia, comentaristas, que entendem que aves do céu são demônios, né, por causa da alusão lá da parábola do semeador, que aquele primeiro tipo de semente que é lançada à beira do caminho, o solo é duro, vêm as aves do céu e roubam a semente. Ali explicitamente Jesus disse que essas aves do céu, lá naquela parábola, é demônio. Então aqui, por coerência de interpretação, seria também. Então Jesus aqui estaria profetizando que dentro da igreja entrariam doutrinas erradas, pessoas com doutrinas erradas, que fariam práticas erradas, ou seja, os demônios iriam introduzir dentro da igreja contaminações. Essa interpretação é razoável também. Aliás, as duas são razoáveis, uma não é contra a outra. A gente pode até sustentar as duas interpretações. Eu posso dizer, sem incoerência, que aqui a gente pode entender de duas maneiras essas aves do céu. Uma, como as pessoas, de maneira geral, vêm se beneficiar das obras sociais da igreja, da assistência social, de como ela melhora o mundo. Né, você vê que os asilos, hospitais católicos cuidam de todo mundo, até do ateu, do macumbeiro, do feiticeiro, de qualquer um que apareça lá. E não só da igreja católica, igrejas evangélicas também têm hospitais, e eles também cuidam de qualquer pessoa, mesmo que não seja evangélica. E as escolas, as universidades e tudo mais, cuida de todo mundo. Né? Então, a igreja faria uma obra muito importante no mundo. Né? Não só nessas áreas, existem outras áreas que a igreja atua também. Mas também pode-se entender que aves do céu significa demônios que vêm contaminar a igreja. Slide 14. Slide 14. A gente comenta que na igreja de Roma, em outras igrejas do tempo apostólico, do início da igreja, ao longo do tempo, algumas dessas igrejas locais foram se corrompendo. Vejam o alerta que Paulo faz para a igreja de Éfeso, lá em Atos. Paulo reúne os presbíteros da igreja de Éfeso, né, os pastores da igreja de Éfeso, e dá uma palavra para eles e diz assim: e que dentre vós mesmos, ou seja, do meio de vocês, se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. Está falando dos falsos profetas. Ele está falando assim, Paulo está falando assim, olha, eu sei que, infelizmente, a gente está fazendo um esforço enorme para ensinar a igreja nas coisas certas, dentro da Bíblia, corretas. Vocês estão tomando cuidado para não deixar contaminação, heresia, comportamento errado, maldade entrar na igreja. A gente está fazendo um enorme esforço, mas eu sei, infelizmente, que ao longo do tempo se levantarão falsos profetas falando coisas pervertidas, que são heresias e coisas erradas, ensinando coisas erradas, e infelizmente vai arrastar muitas pessoas da igreja seguindo eles. Isso se cumpriu, está se cumprindo. Slide 15, o Senhor Jesus, ele fala duas coisas a respeito da igreja. Ele fala assim: mas enquanto os homens dormiam, os homens que vigiam a igreja, veio o inimigo dele, do Senhor da área lá, ou seja, veio o diabo e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. Ou seja, para não
não denunciar que ele foi lá atrapalhar as coisas. É o que o pessoal fala, que o diabo tem sapatinho de algodão, né? Ele entra na igreja sorrateiramente, sem fazer barulho, vai semeando coisas erradas para ninguém ver ele, mas é ele que está por trás movimentando aquelas maledicências, calúnias, divisões e coisas ruins que estão acontecendo na igreja. O diabo está por trás. Ele está semeando joio no meio do trigo. O trigo representa o cristão verdadeiro, o homem e a mulher que são verdadeiramente cristãos, né? A mulher cristã de Deus, o homem cristão de Deus. E o joio representa o falso cristão e a falsa cristã. E pessoas, né, que são da área da agricultura, especialistas na área do trigo, dizem que o joio pode ser tão parecido com o trigo que você não consegue diferenciar um do outro, a não ser na colheita. O trigo, ele dá frutos e ele pende. A espiga de trigo, porque dá frutos, fica cheinha de trigo, ela cai, fica caidinha. O joio não dá frutos, a espiga não enche, então ele fica espigadinho para cima. Então, na hora da colheita, você vê quem é joio e quem é trigo. O que está espigadinho para cima lá é joio, o que está rendido, caído, é trigo. Uma belíssima ilustração da verdade de Deus, né? Que os cristãos verdadeiros são humildes. O joio, os cristãos falsos são soberbos, orgulhosos, espigadinhos, nariz em pé, dura cerviz. Perfeito, né? Mas a gente só vê isso lá na frente. Durante um tempo a gente olha para o joio e pensa que ele é trigo. Acontece isso na igreja. Você olha para algumas pessoas na igreja, você pensa que ela é verdadeiramente convertida, que é cristão de verdade, que é cristã de verdade. Não é. É joio, é falso. Mais cedo ou mais tarde ele mostra quem ele é, quem ela é, com a sua maldade, com a sua calúnia, com a sua inveja, com a sua maledicência, com a sua divisão, com o seu engano, arrastando pessoas atrás dele, por meio de pregações falsas, por meio de calúnias, maledicências. O campo é o mundo, a boa semente são os filhos do reino, o joio são os filhos do maligno. Jesus que disse isso. O joio são os filhos do diabo que existem na igreja. Slide 16, eu vou começar a mostrar para você uma série de versículos bíblicos onde se alerta sobre o fato de que as igrejas iriam ter corrupções, pessoas corruptas dentro dela, misturada com as pessoas boas. Paulo fala assim, para a igreja dos Gálatas, né, da região da Galácia. Admira-me que estais passando tão depressa, ó Gálatas, daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Paulo já fala para as igrejas da Galácia, olha, já tem gente aí pervertendo, corrompendo, estragando o evangelho, falando mentira para vocês aí. Isso na era apostólica, hein? Aí Paulo fala, mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além daquele evangelho que vos temos pregado, seja anátema, ou seja, seja maldito. Qual é esse evangelho que Paulo tem pregado, e os apóstolos? O evangelho da Bíblia. Paulo está dizendo assim, em outras palavras, mesmo que nós, apóstolos, eu mesmo, Paulo, ou mesmo um anjo que vem do céu, prega um evangelho que não está na Bíblia, amaldiçoe esse anjo, amaldiçoe esse apóstolo. Assim como já dissemos, agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebestes, esse é o evangelho que nós recebemos, o evangelho da Bíblia, seja anátema, seja maldito. Forte, forte, forte. E tem que ser forte mesmo, porque a falsa profecia destrói vidas, falsas igrejas destroem vidas, falsos pastores abusam das pessoas, lesam as pessoas, enganam as pessoas, falsas igrejas destroem emocionalmente, fisicamente, materialmente, economicamente, psicologicamente, espiritualmente, familiarmente as pessoas. Então nós temos que ser duro mesmo. Não admitimos falsa profecia, falso evangelho, falso pregador, falso pastor, falsa igreja. Não admitimos porque faz estrago demais da conta. Vou dizer uma coisa para você, leva para o inferno. Então tem que ser dura. A batida contra o falso profeta, contra a falsa igreja, contra o falso pastor, falso evangelho, tem que ser dura, porque eles matam as pessoas, eles destroem as pessoas. Slide 17, Jesus fala, Apocalipse 2,14, faz parte da carta a Éfeso, na igreja de Éfeso. Já Jesus alertando para a igreja de Éfeso que haveriam falsos profetas em Éfeso. Apocalipse 2, 14, não, é Pérgamo. Pérgamo, segunda carta. Jesus falando para Pérgamo, a igreja de Pérgamo, vai ter falso profeta aí. Aliás, já tem.
Tenho, todavia, contra ti, anjo, pregador, mensageiro da igreja de Pérgamo, algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão. Veja bem, dentro da igreja já tinha gente falando coisa errada, ensinando doutrina falsa. Que doutrina é essa, a doutrina de Balaão? O qual ensinava a Balaque a armar cilada diante dos filhos de Israel para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem prostituição. Ou seja, já tinha gente ensinando idolatria e a liberação sexual dentro da igreja de Pérgamo. Outro sim, também tu tens os que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas. Pérgamo já tinha também pessoas que estavam pregando a doutrina falsa, herética dos nicolaítas, que se entende ser a formação do clero. Portanto, arrepende-te, ou seja, tira essas doutrinas erradas da igreja. Cala a boca desses pregadores falsos. Se for preciso, expulsa eles da igreja, porque eles estão ensinando errado. Estão corrompendo a igreja, estão pervertendo o evangelho. Jesus está falando para a igreja de Pérgamo, arrepende-te, muda, não deixa esse pessoal ensinar errado aí dentro. Se vocês não fizerem isso, igreja de Pérgamo, eu, Jesus, venho a ti sem demora e contra esses falsos pastores pelejarei com a espada da minha boca. Ou seja, eu vou ter que levantar aí no meio de vocês homens e mulheres valentes que batem de frente com esses falsos profetas. Vai ter problema na igreja aí, porque eu vou bater de frente com eles. É isso que acontece. Slide 18. Apocalipse 2, 20 a 25 é Tiatira. Tenho, porém, a igreja de Tiatira contra ti o tolerares, porque essa mulher Jezabel, que assim mesmo se declara profetisa, ou seja, assume o púlpito da igreja, não somente ensine, mas ainda seduz os meus servos a praticarem a prostituição. Que coisa, dentro da igreja. Isso não é fora da igreja, não é dentro da igreja. E a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Você fala assim, mas essa mulher não existe. Você ouviu falar desse caso Flor de Lis? No Rio de Janeiro? Pelo que está sendo dito e provado nos tribunais, nos autos da polícia, nos inquéritos, essa Flor de Lis, que era uma profetisa na igreja dela, é exatamente o caso. Aí você fala, não é possível que existia mulher assim. No nosso tempo, nós estamos vendo uma Jezabel. Flor de Lis é uma Jezabel. Jezabel era feiticeira. O pessoal fala que a Flor de Lis era feiticeira também. Os inquéritos estão mostrando isso. Testemunhas estão dizendo que ela praticava ciência oculta. Ela incorporava lá Ísis, a deusa do Egito. Aí é demônio, né? Ela é uma feiticeira, que faz de pastora. E tem uma igreja. Matou o próprio marido. Prostituição, agora está aparecendo que lá dentro da prostituição, ela prostituía-se com um monte de gente, fazia as filhas dela se prostituírem. Certamente tinha idolatria, porque eles adoravam lá os deuses do Egito. A gente acha que isso só acontecia no passado, está acontecendo agora, diante dos nossos olhos. Diante dos nossos olhos. Jesus está falando, vocês estão tolerando ela aí dentro. Na igreja lá que a Flor de Lis era profetisa, era pastora, você acha que não tinha gente convertida? Tinha, quase certamente tinha. Provavelmente tinha, era uma igreja muito grande. Provavelmente tinha pessoas verdadeiramente convertidas, mas elas não vão ficar lá muito tempo. Vão sair. Digo, todavia, a vós outros, os demais de Tiatira, os que são corretos, a tantos quantos não têm essa doutrina falsa. Terminando, na parte azul aí, tão somente conservais o que tendes até que eu venha. Ou seja, não se deixem corromper pelas heresias da igreja que você está. Se você é católico, não se envolva com idolatria. Não tenha santo de devoção, santa de devoção, Nossa Senhora tal. Não faça isto. Permaneça, mesmo sendo católico e católica, uma pessoa que adora só a Deus, Pai, Espírito e Filho. Só, ponto final. Mais ninguém. Não adora padre, não adora santa, não adora bispo, não adora papa, não se envolve com prostituição. Dentro da igreja católica, tem. Pecados sexuais tem, não se envolva. Não se envolva com magia e feitiçaria dentro da igreja católica, tem. Tem, não se envolva. Permanece na fé bíblica lá dentro da igreja católica. Tem jeito? Tem. Tem jeito. Vai sofrer muito, uma hora vai sair de lá. Mas durante um tempo, talvez Deus tenha um propósito para você ficar lá, na igreja católica errada, talvez tenha um propósito. Não se deixe contaminar. É o que Jesus falou para Tiatira. Conservai o que tendes, ou seja, não se deixe contaminar. Slide 19.
João, o apóstolo João, na sua segunda carta, capítulo 1, verso 7 a 10, dizendo: porque muitos enganadores têm saído, ou seja, já estavam atuando desde o tempo apostólico, enganadores, falsos profetas, pregando falsos evangelhos, fundando falsas igrejas, têm saído pelo mundo afora, os quais não confessam Jesus Cristo vindo em carne, assim é o enganador e o anticristo. Todo falso profeta é um anticristo. Acautelai-vos para não perderdes aquilo que temos realizado com esforço. Ou seja, se nós cristãos verdadeiros não tomarmos cuidado, a gente vai ser levado pela lábia dos falsos profetas. E vamos perder a verdade que foi colocada em nós com tanto esforço pelo Espírito Santo, pelos homens e mulheres de Deus que nos discipularam corretamente. Mas permanecei firmes na fé para receberdes completo galardão. Todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo, ou seja, todo aquele que foge da Bíblia e não permanece na Bíblia, na doutrina de Cristo, não tem Deus. O que permanece na doutrina de Cristo, que é a Bíblia, esse tem tanto o Pai como o Filho. Se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, e não prega dentro da Bíblia, não o recebais em casa, nem lhe deis as boas-vindas. Slide 20. Jesus outra vez em Mateus 24, profetizando. Olha, no tempo do fim levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos, aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Veja que Jesus falou, levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Então hoje, no tempo do fim, você vai ver as falsas igrejas cheias de gente. Um mar de gente. Um mar de gente. 4, 5 cultos por dia, tudo lotado. E os falsos profetas pregando falsidade, enganação, mentindo, fingindo, fazendo feitiçaria no altar, e o pessoal achando que é Deus, e falando mentira, e fazendo testemunho falso, e contratando ator, atriz para mentir, na televisão falando um monte de mentira, exaltando o evangelho material, que Jesus veio morrer na cruz para você ficar rico, e que sucesso é ter BMW, e mansão na praia, e é ser empresário, ter 7 empresas, tudo mentira aquilo lá, tudo fabricado, falso, mentiroso, nojento aquilo lá, de tanta mentira. Corrompe o evangelho, transforma a obra de Jesus meramente numa maneira de pretensamente enriquecer as pessoas pela magia e pela feitiçaria. Terrível, terrível. Cheio de gente seguindo, porque tem coceira no ouvido. Tem coceira no ouvido, ele gosta de ouvir aquilo. Você vai ficar rico. Opa, eu quero ficar rico. Você vai ter muito dinheiro no bolso. Opa, eu quero. Qualquer coisa que você falar nesse sentido, eu estou indo atrás. Não, mas vamos ver a Bíblia. Não, Bíblia não resolve, não. Quem falou que eu quero ser salvo? Quem falou que eu quero ser santo? Eu quero ser rico. Pronto, mais nada. Não, mas o pessoal lá faz um monte de coisa errada. Não, eu não estou nem aí. Desde que eles põem dinheiro no meu bolso, está valendo. Muitos seguirão os falsos profetas enganados. Alguns não tão enganados assim. E vão ter muitos falsos profetas. Não é poucos, não. A quantidade de igreja falsa que está no Brasil hoje. Para todo lado, na televisão, inundando a televisão o falso evangelho. Profetizado. Qual escolha você vai fazer? Você vai ficar seguindo esses falsos profetas que enchem templos e fazem concentrações enormes em estádios de futebol e saem com sacos de dinheiro nas costas e falam muitas mentiras e fabricam milagres falsos e enganam as pessoas? Você vai seguir esse pessoal ou você vai seguir o verdadeiro evangelho que está na Bíblia? É uma decisão sua. É sua decisão. Não é de Deus nem do diabo, nem dos outros. Você que decide qual você quer. E a sua decisão vai determinar o seu destino. Forte isso, mas é a verdade. Estamos num tempo difícil, irmão, irmã. Esse tempo difícil. Slide 21. Romanos 16. Rogo-vos, irmãos, que noteis bem aqueles que provocam divisões e escândalos entre vós, em desacordo com a doutrina que aprendestes. Afastai-vos deles. Percebe que a Bíblia está mandando a gente se separar dos falsos profetas, daqueles que sustentam falsos evangelhos, que querem promover uma falsa igreja. Separe-se, afaste-se deles. Então, nem toda divisão é ruim.
Às vezes a gente tem que fazer uma cirurgia na igreja e afastar o que está errado. Como se você estivesse cortando um dedo que apodreceu. É melhor você cortar seu pé, porque o dedo está podre, do que aquela podridão pegar sua perna inteira e te matar inteirinho. Então você corta o pé, para a podridão ficar separada do seu corpo. Afastai-vos deles, separe-se deles. Nem toda divisão é errada. A Bíblia mostra isso em 1 Coríntios também. Paulo fala que é importante que haja partido entre vós, ou seja, divisão entre nós, para que os aprovados sejam conhecidos. Porque os aprovados vão rejeitar os heréticos e vai fazer uma divisão. E é o que Paulo está falando. A Bíblia ensina que existem divisões necessárias. 1 Coríntios 14, 26. Que fazer, pois, irmãos, quando vos reunis, um tem salmo, outro doutrina. Ou seja, Paulo está dizendo aí que é importante doutrina na igreja. Slide 22, Mateus 7. Quando Jesus acabou de proferir essas palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina. Ou seja, Jesus, muito mais do que curar enfermos, expulsar demônios, ele ensinava a verdade para as pessoas. Ele era, antes de tudo, um professor, um mestre, um ensinador da verdade, um pregador da verdade. Porque a doutrina é mais importante que uma expulsão de demônio e do que uma cura de enfermidade. É mais importante. O que Jesus falou sobre expulsão de demônio? Se você expulsa demônio de uma pessoa e a casa fica vazia, ou seja, não tem doutrina certa lá dentro do coração dele, ele não passa a ter conteúdo bíblico, ele não passa a conhecer a palavra de Deus, o Espírito Santo não vem habitar dentro dele, a casa fica vazia. Ele não tem doutrina, ele não tem ensino correto, ele não guarda no coração as palavras de Deus. Vem outros 7 demônios piores do que ele e toma conta da casa. Ou seja, o cara que não tem doutrina correta e foi liberto de um demônio, ele fica mais endemoniado ainda depois. Pior do que antes, do que ele estava antes. Vem 7 demônios piores do que o primeiro. E também, o que adianta curar uma pessoa e ela é para o inferno? Porque não tem a doutrina verdadeira. Mateus 15. Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Ou seja, quando você está numa falsa doutrina, numa heresia, numa doutrina que é inventada pelo homem, você não está adorando a Deus. Mateus 16. Então entenderam que Jesus não lhes dissera que se acautelassem do fermento de pães, mas sim da doutrina falsa dos fariseus e dos saduceus. Ou seja, Jesus disse, tome cuidado com a doutrina falsa. Slide 23. Você tem mais aí 3 grupos de versículos alertando sobre o valor da boa doutrina, da doutrina ortodoxa, da doutrina correta, da sã doutrina, e o perigo da doutrina falsa, da heresia. Esses 3 versículos falam disso. O slide 24, também 3 grupos de versículos, 3 versículos que nos alertam como é importante doutrina na igreja. Se você quiser lê-los, é só congelar o vídeo no YouTube que você consegue ler. O slide 25, outra vez o valor da boa doutrina, né? Paulo fala a Timóteo em 1 Timóteo 4, assim, tem cuidado de ti mesmo, Timóteo, e da doutrina. Cuidado, Timóteo, com doutrina, não ensina doutrina errada, não deixe que ensinem doutrina errada, fica na Bíblia. E ele repete isso na segunda carta que ele escreveu ao próprio Timóteo, falando do valor da Bíblia. Paulo está falando para Timóteo assim, tu, porém, Timóteo, permanece naquilo que aprendeste, que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste. E que desde a infância, porque a mãe de Timóteo era judia, ensinava o Velho Testamento para ele, que é a Bíblia, a mãe de Timóteo era uma mulher piedosa, sabes as sagradas letras, que é a Bíblia, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Ou seja, conhecer a Bíblia nos fazem sábios para a salvação nossa e dos outros. Toda a Escritura é a Bíblia, Antigo e Novo Testamento, é inspirada por Deus, e a única Escritura inspirada por Deus é a Bíblia, e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. A única Escritura que é inspirada por Deus, com certeza, inerrante e infalível, é a Bíblia. Pode ter outro livro que alguém escreveu, que está até correto também, podemos até dizer partes inspiradas por Deus, mas o único livro que a gente diz que é totalmente inspirado por Deus, sem erro e infalível, é, portanto, o livro de Deus na Terra, ou o único livro de Deus na Terra, porque é totalmente inspirado por Deus, sem erro e sem falha. E também tem aqui toda a mensagem que nós precisamos conhecer sobre Deus para a nossa salvação, é a Bíblia. A fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Slide 26.
outra vez Paulo alertando sobre a necessidade da gente estar ensinando, corrigindo, exortando, repreendendo, animando, entusiasmando, pela Bíblia. Aliás, não existe mensagem motivacional melhor do que a Bíblia, em especial o Evangelho. Slide 27, Paulo outra vez chamando a atenção de que se na igreja alguém ensina uma doutrina que não é de acordo com a Bíblia, essa pessoa é enfatuada, ou seja, uma pessoa cansativa, uma pessoa que traz peso ruim para a sua vida, nada entende, mas tem mania por questões e contendas de palavras, fica criando caso, cri-cri com coisas que não importam. E dessa maneira herética e não bíblica que a pessoa se porta, nascem inveja, provocação, difamações, calúnias, suspeitas malignas, altercações, que são discussões, né, sem fim, por esses homens cuja mente é pervertida e privados da verdade, supondo que a piedade é fonte de lucro, ou seja, o falso profeta, no final das contas, quer dinheiro. 28. Mais 3 versículos mostrando o valor da boa doutrina, da doutrina bíblica correta e o perigo da doutrina falsa. Slide 29. De novo, Paulo chamando a atenção, mais versículos sobre o valor da boa doutrina e o perigo da doutrina falsa. Slide 30. Mesmo que nas igrejas erradas, parece sempre haver algumas pessoas que não se corrompem. Nós citamos aí o caso lá do profeta Elias, lá registrado em 1 Reis, capítulo 19, versículo 18. Deus falando com Elias, né? Quando Elias pensou que só ele servia a Deus em Israel, toda a nação tinha se corrompido na idolatria, seguido falsos deuses, pecados sexuais, magia, feitiçaria. Sempre, esses 3 pecados são sempre juntos, idolatria, pecados sexuais e feitiçaria estão sempre juntos. Onde tem idolatria, tem pecado sexual e tem feitiçaria. Elias pensava que ele era o único homem na nação inteirinha que não tinha se corrompido. Deus fala com ele: também conservei em Israel 7.000 homens, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, o ídolo Baal, e toda a boca que não beijou esse ídolo. Ou seja, tinha mais 7.000 homens em Israel que permaneciam fiéis, mesmo a nação inteira se corrompendo, Deus sempre preserva os seus. Por isso que nas igrejas erradas, quase sempre tem lá os seus, que Deus preserva, não deixa esses seus se corromper. É claro que esses seus um dia vão sair de lá. A gente vai ver isso na Bíblia, que Deus fala que um dia os que são seus vão sair das seitas, das igrejas erradas. Tomara que seja logo, a não ser que tenha uma missão muito específica lá dentro, senão sai logo. Estas pessoas que são cristãs corretas perseveram na verdadeira fé e nas verdadeiras obras e serviços de amor. O que a gente já citou aí, dos fiéis de Tiatira, que está em Apocalipse, que permaneciam sendo corretos, homens de Deus, mulheres de Deus, numa igreja errada. Slide 32, nós observamos que um dia estas pessoas corretas que estão nas igrejas erradas vão sair das igrejas erradas. É uma profecia. Apocalipse 18, versículo 5 até o versículo 8. Deus falando: porque os seus pecados, os pecados das igrejas falsas, das igrejas erradas, se acumularam até o céu, e Deus se lembrou dos atos iníquos que ela, as igrejas falsas e erradas, tipificadas aí por Babilônia, a grande prostituta, praticou. Dai-lhe em retribuição para as igrejas erradas, como também ela retribui, pagar-lhe em dobro segundo as suas obras más. E, slide 33, no cálice em que ela misturou bebidas, misturai dobrado para ela. O quanto a si mesmo se glorificou, as igrejas erradas sempre se glorificam a si mesmas, e viveu em luxúria, ou seja, dinheirama, opulência, luxo, dinheirada, dando muita ênfase a bens materiais. Dai-lhe em igual medida tormento e pranto, porque diz consigo mesma: estou sentada como rainha, viúva não sou, pranto nunca hei de ver. É a soberba das igrejas erradas. Elas ficam ricas, normalmente, e elas acham que são as donas do mundo, são as rainhas. Tem dinheiro, né?
tem povo, né? Tem um povão que segue ela, tem poder político, tem dinheiro, porque o povo dá dinheiro para ela, tem poder econômico e financeiro, então elas se acham as rainhas, as donas do pedaço. Slide 34. Deus falando, por isso, em um só dia sobrevirão seus flagelos, morte, pranto e fome, e será consumida no fogo. As igrejas erradas, todas, as seitas todas, serão consumidas no fogo, porque se unirão à grande Babilônia no final dos tempos, porque poderoso é o Senhor Deus que a julgou e a condenou. 35. Se você pode, saia da igreja errada. Se você não pode, fique nela por um tempo, mas sem se contaminar com suas heresias e erros. Slide 36. Como saber se estou numa igreja errada? Como saber se estou numa igreja errada? Nós vamos deixar a resposta a essa pergunta e o que se desdobra a partir dela para a parte B desse curso que nós vamos fazer segunda que vem. Na próxima lição nós vamos fazer a parte B da parte 11. A lição 11 será dividida em parte A, que é esta, e a parte B, que será a segunda que vem. Nós vamos continuar a partir daí. Eu não li para você, mas eu quero terminar aqui, Apocalipse 18, quando Deus fala que Ele vai julgar as igrejas erradas, as seitas, e vai destruí-las. No milênio e na eternidade não vai existir igreja errada. Só vai existir a igreja correta, a igreja bíblica, a igreja de Jesus Cristo bíblica. Todas as seitas que você vê hoje, igreja católica, várias seitas neopentecostais, Testemunho de Jeová, Mormons, todas essas seitas que você vê hoje, mais as religiões falsas todas, islamismo, budismo, taoísmo, hinduísmo, espiritismo, animismo, as religiões de base africana, né? A Umbanda, Candomblé e todas as demais, de base indígena, né? O xamanismo e todas as religiões que existem no mundo, vão todas deixar de existir. Só vai existir a fé cristã bíblica, a igreja bíblica de Jesus Cristo. Só isso e mais nada. Só isso e mais nada. Todas as demais vão ser destruídas, porque todas elas se ajuntarão nessa figura apocalíptica chamada-se Grande Babilônia. Então Deus, no verso 4 do Apocalipse 18, dizendo assim, Deus fala assim, retirai-vos dela, povo meu, para não serdes cúmplice em seus pecados e para não participardes dos seus flagelos. Ou seja, Deus está dando uma ordem aqui. Povo meu, veja bem que tem povo de Deus, pessoas corretas, pessoas cristãs, dentro de igrejas erradas, de seitas. E Deus está falando, retirai-vos dela, povo meu, saia daí. Saia dessa seita, saia dessa igreja errada. Ah, mas eu estou aqui há 30 anos. Saia mesmo assim. Saia mesmo assim. Saia. Deus fala, por que você tem que sair? Para não ser cúmplices em seus pecados. Porque se você permanece numa igreja errada, numa seita, você é cúmplice dos erros dela. Você tem culpa junto com ela. E para não participar dos seus flagelos. Ou seja, para você não ser condenado e condenada junto com ela, porque ela vai ser condenada e destruída. Para você não ser condenado e destruído junto com ela. Saia dela. Venha para uma igreja bíblica, mesmo que ela não tenha muita gente. Mesmo que ela não seja famosa. Mesmo que os cultos não sejam apinhados de pessoas. Mesmo que ela não tenha o brilho do mundo. Mesmo que ela não tenha o poder político das seitas. Mesmo que ela não tenha o poder financeiro e econômico das seitas. Venha para as igrejas bíblicas e corretas. E que Deus te abençoe e te ilumine. Mais uma coisa que eu preciso falar com você. Quero desenvolver isso mais um pouco em outro momento, mas eu já quero alertar você. Cuidado com uma característica das seitas, descrita aqui em Apocalipse, que é o embebedamento, a embriaguez. Não estou falando da embriaguez física, não. Não estou falando da bebida alcoólica física, não. Estou falando da bebida alcoólica espiritual. A Bíblia diz aqui que a Grande Babilônia, deixa-me achar aqui o texto, a Grande Babilônia, Apocalipse 17, versículo 1. Veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças dos flagelos de Deus e falou comigo dizendo, vem mostrar-te-ei o julgamento da grande meretriz. A grande meretriz é a conjugação de todas as religiões falsas e igrejas erradas que existem no mundo.
que se acha sentada sobre muitas águas. Muitas águas significa muito povo está nas religiões falsas e nas igrejas erradas. Com quem a grande meretriz das igrejas falsas se prostituíram os reis da terra, e com o vinho de sua devassidão foi que se embebedaram os que habitam na terra. As igrejas erradas, assim como as religiões falsas, elas têm o poder de, pela doutrina errada, pela heresia, hipnotizar você, fazer você ficar bêbado, você fica bebendo o vinho da prostituição dela. O vinho da prostituição da igreja errada é a doutrina errada que ela te ensina. Ela fica ensinando para você errado, falando para você errado, rituais de magia, rituais de feitiçaria, ensino falso, falando na sua cabeça o tempo todo, fora da Bíblia. Isso vai embebedando você, vai embriagando você, vai fazendo você ficar entorpecido, como se fosse uma pessoa que usa drogas ou bebe bebida alcoólica forte, e ele fica tonto, fica bêbado, e não consegue perceber as coisas. É igual conversar com um bêbado. Converse com uma testemunha de Jeová e mostre para ela que Jesus é Deus, que a Bíblia mostra que Jesus é Deus. Você mostra na Bíblia para ela que Jesus é Deus e ela não concorda com você, ela não enxerga. Chega para uma pessoa católica idólatra e mostra na Bíblia dela, na Bíblia católica, que imagem de escultura é proibido, não se pode nem fazer, muito menos adorar ou venerar. Ela não consegue ver, ela está como bêbada. É como conversar com um tonto, é como conversar com um bêbado. Não tem caminho. O que você fala, ele não entende, ele está entorpecido, ele está bêbado, ele está totalmente confuso na cabeça. Se você está nesse estado, meu Deus do céu, que tristeza. Mas tem jeito, se você quiser sair, o bêbado, se quiser sair da embriaguez, consegue. Eu lembro aqui do testemunho do pastor Valverde, da Igreja do Nazareno de Campinas, quando ele disse que ele se converteu, ele estava saindo lá da rede de choperias Giovanetti, na década de 80, quando eu morei em Campinas. Ele estava saindo dessa rede de choperias muito famosa em Campinas, não sei se ainda tem, a Giovanetti, saindo bêbado. E tinha um pregador na praça, em frente à choperia que ele saiu, tinha uma praça. E tinha um pregador lá, um homem com a Bíblia aberta, pregando lá. Estava chovendo fininho, chuvisquinho, só estava um homem lá, mais ninguém. Não tinha ninguém ouvindo ele, só ele pregando lá no meio da chuva. E ele viu aquele homem no meio da chuva, no meio da praça, pregando sozinho. Ele agarrou num poste, bêbado, e ficou ouvindo aquele homem pregar. E ele disse que bêbado, ele entendeu o evangelho e se converteu bêbado. E se tornou depois um homem de Deus. Não sei se ainda é pastor da Igreja do Nazareno Central de Campinas, pastor Valverde. Ora, um homem pode se converter mesmo estando bêbado. Você mesmo estando bêbado pela idolatria católica, pelas falsidades das testemunhas de Jeová, dos mormons, por algumas igrejas neopentecostais, viciado em emoção pelas igrejas neopentecostais, em misticismo, em mercantilismo, você pode ter um coração sincero e desejar sair dessa mentira. Mesmo assim, você pode, se você quiser. Sai disso. Faz uma oração comigo agora. Eu vou orar, você repete comigo. Diz assim: meu Deus, eu não quero ser enganado ou enganada pela maldade das seitas, dos falsos profetas, das falsas igrejas, dos falsos evangelhos. Eu não quero gastar a única vida que eu tenho na mentira. Por isso agora eu te peço, ó Deus, se o Senhor é Deus, fala comigo o que eu tenho que fazer e como que eu faço para saber o que é verdade, o que é mentira numa igreja, qual o verdadeiro evangelho, qual o falso. E a hora que eu descobrir, eu vou sair da falsa igreja. Não vou entrar em falsa igreja, vou sair da falsa igreja, vou buscar e viver na verdadeira igreja. Eu estou esperando o Senhor me mostrar. Eu oro assim, em nome de Jesus, e te peço, com certeza absoluta que o Senhor vai fazer. Amém. Deus vai fazer. Glória a Deus. Deus te abençoe.